Conversa agora com Dão Leal, presidente do Sindifisco Nacional. Ótimo dia a você, Dão. Que prazer tê-lo por aqui, meu caro. Agradeço imensamente por ter aceito nosso convite. É um prazer estar aqui com você. Perfeito. Só para a gente tirar essa dúvida, meu caro, a tabela continua igual. O que a gente tem agora é um sistema de descontos que vai de 100 até 0 para os impostos. Como é que fica o trabalho agora do Sindifisco para acompanhar essa mudança de regras a partir do ano que vem? Sem dúvida, a mudança é uma mudança histórica na legislação do imposto de renda. É uma mudança muito mais histórica, porque ela corrige uma distorção do congelamento da tabela do imposto de renda para as baixas rendas. Ou seja, quem ganha até R$ 5.000 vai deixar de pagar imposto de renda. Atualmente, quem ganha até R$ 5.000 paga R$ 317 aproximadamente de imposto por mês. Ele vai deixar de pagar. Quem ganha até 7.350 vai pagar um pouco menos de tributos do que pagaria pela aplicação normal da tabela do imposto de renda. Mas a maior novidade deste projeto é a cobrança de uma alíquota mínima para as altas rendas. Esta é a novidade mais importante do projeto, porque coloca na conta o andar de cima, ou seja, compensa o que se deixa de arrecadar sobre as rendas mais baixas, compensa aumentando, ainda que aumentando de forma muito modesta, o andar de cima, a tributação do andar de cima. Quem ganha mais de R$ 1.200.000 por ano passará a pagar uma alíquota mínima de 10%. Ou seja, se não paga 10% de alíquota efetiva, vai complementar para chegar em 10%. Se já paga mais de 10%, não paga mais nada. Então, esta é a novidade. A tabela do imposto de renda continua exatamente igual à tabela para todos os contribuintes. Ela não muda, continua igual. A única variação, a única mudança proposta pelo governo, e é uma mudança extremamente relevante, é de isentar quem ganha até 5 mil e reduzir tributos para quem ganha de 5 mil a 7.350 e compensar esta arrecadação com uma alíquota mínima de até 10% para quem ganha acima de R$ 1.200.000 por ano. É uma proposta que o governo tem dito que é uma proposta que ela é neutra do ponto de vista fiscal. De fato, ela é neutra do ponto de vista arrecadatório. Ou seja, o que se deixa de arrecadar do andar de baixo, se cobra do andar de cima. Mas ela não é neutra do ponto de vista fiscal, porque ela produz um efeito extremamente relevante na redução da desigualdade. Então, ela cumpre uma função extrafiscal extremamente relevante. Ou seja, ela desonera quem ganha menos e onera quem ganha mais. Então, do ponto de vista fiscal, ela não é neutra. Ela produz uma redução de desigualdades sociais extremamente relevantes na sociedade brasileira e uma desigualdade de renda, né? Ou seja, reduz a desigualdade de renda entre as camadas sociais da população brasileira. Quase como um programa de transferência de rendas aí dentro do imposto de renda que a gente está vendo agora. Não o governo entregando diretamente o dinheiro, mas deixando de cobrar este imposto e fazendo a tributação de quem ganha mais. Você fala do mínimo de 10% para quem tem essa renda acima de R$ 1.200.000 por mês. E eu sei que vocês têm cálculos aí das alíquotas reais, as alíquotas que efetivamente essa parcela da população paga. Qual que é a diferença? A gente tem uma distorção efetiva do que essa parte da população contribui para o imposto de renda? Sem dúvida. Nós temos, na verdade, desde 1995, com vigência a partir de 96, por força da Lei 9.249, a isenção total sobre lucros e dividendos distribuídos. Com isso, os contribuintes de maiores rendas, que são os beneficiários de lucros e dividendos distribuídos, pagam menos tributos proporcionalmente à renda do que os trabalhadores. Porque a maior parcela da renda dessas camadas da sociedade são compostas, a maior parcela dessas rendas é composta por lucros e dividendos distribuídos. Portanto, a alíquota efetiva dessas camadas da sociedade brasileira são alíquotas efetivas muito baixas. Ou seja, na média, quem ganha mais de R$ 100.000 por mês, ou seja, mais de R$ 1.200.000 por ano, na média está pagando uma alíquota efetiva aproximadamente de 2%, entre 2% e 2,5%. Alíquota efetiva. Alíquota efetiva quer dizer o seguinte: eu calculo todo o tributo pago por uma pessoa e divido pela renda total dessa pessoa. Então, ali eu calculo a alíquota efetiva. Esta alíquota efetiva é que vai chegar num piso de 10%, ou seja, não pode ser inferior a 10% quando a renda ultrapassar
a 100 mil por mês, ou seja, 1.200.000 por ano. Comparando com o restante das camadas da sociedade brasileira, a gente percebe que as alíquotas efetivas, elas vão crescendo a partir de rendas muito baixas, elas vão crescendo e chegam no topo para rendas entre 15 e 20 salários mínimos. Ou seja, quem ganha entre 15 e 20 salários mínimos tem uma alíquota efetiva máxima em torno de 13, 14%. Por que a alíquota não é 27,5%? Porque a gente tem que calcular a alíquota aplicada em escala, ou seja, uma parte da renda é isenta, outra parte é sujeita a 7,5%, eu tenho que tenho que permitir as deduções, ou seja, a alíquota efetiva máxima fica em torno de 12 a 13%. Mas as altas rendas, como eu já falei, ficam com alíquotas efetivas entre 2% e 2,5%. Portanto, está bem abaixo da alíquota máxima que fica ali nas faixas de renda entre 15 e 20 salários mínimos. Portanto, o governo propõe um piso de alíquota mínima efetiva para 10%, para rendas acima de 1.200.000, de tal forma que mesmo os mais ricos pagarão uma alíquota efetiva inferior à classe média. Ou seja, os trabalhadores de classe média, entre 15 e 20 salários mínimos, estão pagando alíquotas efetivas superiores aos mais ricos, mesmo com a aplicação dessa nova legislação. Agora, Adão, essas mudanças vão acontecer a partir do ano que vem. Vocês estão esperando talvez uma corrida de envio de remessas, tanto para o exterior, para não cair nas novas regras, mas também para o bolso, essas reservas, essas remessas de lucros e dividendos aumentando neste finalzinho de ano? O que a gente pode esperar para a corrida do final de 2025, por favor? Sem dúvida, no projeto original do governo, toda a distribuição de lucros e dividendos ocorridas em 2026 já estaria sujeito à aplicação desta alíquota mínima. Esse projeto ele foi alterado no Congresso Nacional de tal forma que toda a distribuição que ocorra em 2026, mas que são lucros gerados até o final do ano de 2025, não estarão sujeitos a essa regra. Portanto, mesmo que ocorra uma transferência de lucros, uma distribuição de lucros no ano de 2026, se esse lucro for decorrente de atividades econômicas produzidas no ano de 2025, eles não estarão sujeitos a essa regra. Somente os lucros produzidos a partir de 2026, quando distribuídos para os sócios e acionistas das empresas, é que estarão sujeitos à nova regra. Bom, há um risco de uma corrida para distribuição antecipada de lucros, enfim, sim, sempre haverá, né, uma tentativa de fuga de remessas de lucro, a maior quantidade de lucros remetidos para o exterior, antes de entrada em vigor da nova lei. Isso é natural que aconteça. A Receita Federal, portanto, ela vai se preparar para observar essa movimentação, para verificar se essas remessas são devidas, se são referentes a lucros produzidos no ano anterior, ou seja, até o final de 2025, ou se já são lucros produzidos a partir da vigência da lei em 2026 e, portanto, vai haver aí uma necessidade de um monitoramento muito mais complexo, né, nessas atividades econômicas, no sentido de evitar a evasão e a elisão de tributos a partir da nova regra. Aquela estratégia de antecipar dividendo do ano seguinte, ela vai cair nessa regra? Como é que vai funcionar? Porque a gente já viu algumas empresas antecipando os dividendos de atividades que ainda nem aconteceram. Então, é uma estratégia para não pagar esse imposto. Isso cai na regra? Vai ser tributado na regra de 2026, de 2025? Como é que vocês observam isso, por favor? É importante a gente separar bem as questões, diante da alteração feita no Congresso Nacional, não no projeto original. Perfeito. Os lucros gerados na atividade econômica até o final do ano de 2025, a esses lucros, mesmo quando distribuídos ou remetidos para o exterior, a esses lucros não serão tributados. A antecipação de lucros, ela é uma atividade de planejamento, não seria nem de planejamento, seria um planejamento abusivo, no sentido de atribuir lucros a um período anterior, mas que já são lucros do período atual de vigência da lei. Isso é uma atividade possível de ser observada no mercado, possível de ser observada pela Receita Federal, mas isso vai ser monitorado com certeza para evitar que aconteça.
Toda nova legislação cria novos métodos de fuga. Isso é natural, tá certo? E toda nova legislação exige novos instrumentos de monitoramento. A Receita Federal já vem se preparando desde o ano passado para essas novas possibilidades de distribuição disfarçada de lucro, de omissão de distribuição de lucro na forma de pagamentos com custos empresariais de despesas de sócios e acionistas. Quer dizer, tem uma série de métodos que são utilizados pelo setor privado para fugir da tributação. E a Receita também tem uma série de instrumentos para observar esses episódios, essas ocorrências, para poder enfrentar. Perfeito. Aí coloca aluguel na despesa da empresa, coloca alimentação, e aí vai colocando um monte de coisa para tentar fugir dessa tributação. E aí eu queria lhe perguntar, esta solução encontrada pelo governo, como você diz, histórica, de correção da tabela que estava congelada há muito tempo, ela é um tapa-buraco, ela é um tampão, e eventualmente no futuro a gente vai ter que olhar para a tabela de imposto de renda e fazer uma correção devida e aí reorganizar essa tributação que evolui aí ao longo das faixas de renda? Ou ela é uma solução definitiva que corrige um problema histórico brasileiro? Por favor. É uma solução, eu diria assim, uma primeira Perfeito. etapa de uma correção histórica. Primeira etapa. A correção, a defasagem histórica da tabela do imposto de renda, ela já acumula mais de 150% de perdas, de defasagem. Isso quer dizer o seguinte, a cada ano os contribuintes estão pagando mais impostos do que o ano anterior, mesmo mantendo a mesma renda. Isso decorre do fato de que a tabela não é corrigida pela inflação. Desde 1996, a partir de 1996, a tabela passou a não ser corrigida anualmente. Acumulou ali uma correção no período de 2005 a 2014 e depois não foi mais corrigida. A não correção da tabela faz com que os contribuintes paguem mais impostos a cada ano. A correção total da tabela faria com que o limite de isenção do imposto de renda ficasse numa renda bruta de 6.700. A correção total da tabela de 96 até agora colocaria o limite de isenção em torno de 6.750 de renda bruta. E a alíquota de 27,5% passaria a incidir apenas sobre rendimentos superiores a R$12 mil. Só que esta correção total da tabela implicaria uma perda de arrecadação da ordem de 150 bilhões. Ou seja, não há como retirar de outra medida tributária 150 bilhões para compensar uma correção total da tabela, exceto se revogarmos a isenção concedida para lucros e dividendos distribuídos. O Brasil é o único país, se não o único, talvez um dos 2 países do mundo que não tributa lucro e dividendo distribuído. E se a gente tributasse os lucros e dividendos distribuídos em 2023, por exemplo, a gente teria um acréscimo de arrecadação da ordem de 200 bilhões. Portanto, se a correção total da tabela do imposto de renda dependeria de uma decisão política de voltar a tributar lucros e dividendos da forma como se tributava antes de 1996. Então, há aí uma escolha política. É possível revogar, é possível corrigir totalmente a tabela do imposto de renda, fazendo com que o limite de isenção chegue em 6.750, que a alíquota de 27,5% passe a incidir somente sobre rendas acima de R$12 mil? Sim, é possível, desde que se aceite voltar a tributar lucros e dividendos da forma como eram tributados antes de 96. Então, há uma disputa política aí muito difícil, uma equação política muito difícil de se contemporizar. O que eu diria é o seguinte, a medida adotada pelo governo e aprovada por unanimidade, é importante dizer, aprovada por unanimidade no Senado e na Câmara dos Deputados, é um primeiro passo importantíssimo no caminho desta correção histórica. Se a cada ano a gente pudesse corrigir a inflação e tributar um pouco mais as rendas mais altas, a cada ano a gente iria corrigindo essa defasagem histórica de 96 até agora e talvez dentro de uns 4, 5 anos a gente pudesse ter a tabela do imposto de renda totalmente corrigida.
Dão Real, presidente do Sindifisco Nacional, sempre bem-vindo aqui à programação do CNN Money. Obrigado por nos ajudar a tirar estas dúvidas e olhar com um olhar bastante técnico para esta mudança do imposto de renda a partir do ano que vem. Até uma próxima, meu caro. Um bom trabalho a você nessa quinta-feira. Muito obrigado, sempre um prazer. Valeu.